Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre funções logarítmicas. Bem, nesse tipo de função, o domínio ele é representado pelo conjunto dos números reais maiores que zero, que é o R asterisco positivo, e o contradomínio é representado pelo conjunto dos números reais, que é R. Exemplo de funções: f de x igual a log de x na base 2, f de x igual a log de x menos 2 na base 5, f de log de 4 na base a menos 2, f de x igual a log de x na base 0,5. A função f em R asterisco, definida por f de x igual a log de x na base a. Então, nisso aqui, nessa função, eu tenho o seguinte, que o valor de a, como já foi dito anteriormente, ele tem que ser diferente de 1 e esse valor de a ele tem que ser maior que 0. Então, nesse caso, eu tenho uma função logarítmica de base a. Exemplos: f de x igual a log de x na base 2, né? É uma função logarítmica de base 2. F de x igual a log de x na base 1/2, então é a função logarítmica de base 1/2. F de x igual a log de x na base 10, então é a função logarítmica de base 10. Bem, para construirmos o gráfico de uma função logarítmica, o que a gente vai observar? O valor da base. Nesse caso aqui, eu vou ter quando eu tenho uma base maior que 1. Nesse caso aqui, a base é igual a 2, né? Então, eu tenho log de x na base 2 vai ser igual a y. Então, y é o valor que eu quero encontrar. Então, x é o valor que eu vou substituir para encontrar y. Então, x eu vou atribuir valores 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Então, ó, 2, log de x na base 2 igual a y. Então, eu vou ter 2 elevado a y vai dar o valor de x, não é isso? Então, 2 elevado a y vai ser igual a quanto? 2 elevado a y vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Porque aqui eu transformo, eu tenho 1/4. Quando eu pego esse 1/4 e aí eu posso transformar ele na base 2. Como é que eu transformo ele na base 2? Quando eu jogo esse 4 para cima, ele vai ficar o quê? Menos 4. Então, menos 4 eu posso transformar, vai ficar o quê? 2 elevado a menos 2. Então, 2 igual a 2, aqui as bases são iguais, então eu posso igualar y igual a menos 2. Então, o valor de y aqui é menos 2. Então, quando x for 1/4, y vai ser igual a menos 2. A mesma coisa aqui, 1/2, 2 elevado a y igual a 1/2. Então, eu vou transformar isso aqui na base 2. Então, eu vou ter o quê? Vai ser o quê? 2 elevado a menos 1, né? Isso transformando 1/2 em base 2, eu vou ter 2 elevado a menos 1. Então, eu vou ficar 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 1. Por quê? Porque quando eu inverto a base aqui, ó, o expoente dela vai ficar negativo, certo? Então, y nesse caso vai ser igual a quanto? Menos 1. 2 elevado a y igual a 1. Então, eu vou ter... Como é que eu transformo esse 1 em base 2? Então, toda a base elevada a 0 é igual a 1. Então, 2 elevado a y vai ser igual a quanto? A 2 elevado a 0. Y vai ser igual a 0. X igual a 2. Então, y igual a... x igual a 2. Então, 2 elevado a y igual a 2. Então, o que é esse expoente desse 2 que está aqui? Quando não aparece número nenhum, a gente sabe que o expoente é igual a 1. Então, eu vou ter 2 elevado a y igual a 2 elevado a 1. Y vai ser igual a 1. Qual o valor de y? 1. X igual a 4. 2 elevado a y igual a 4. Para transformar esse 4 em base 2, eu vou ter o quê? 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 igual a 4. Então, ó, as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Y igual a 2, que é o valor de y, 2. E aí, só ligar os pontos e a gente vai obter esse gráfico, certo? Que nesse caso aqui a gente vai ver lá na frente se ele é crescente ou se ele é decrescente. Já adiantando aqui, observe a tendência dele, ó, tendendo para
o mais infinito aqui, ó. Então, ele vai ser crescente. Nesse caso aqui, eu tenho um valor que vai estar entre 0 e 1. Essa base aqui, ó, 1/2. O valor de 1/2 vai estar entre 0 e 1. Então, substituindo aqui na tabela, a mesma coisa. 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Substituindo os valores aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 1/2 elevado a y. Eu posso transformar tanto as duas bases, como eu posso pegar e, tipo, elevar essa daqui. Por exemplo, 1/2 elevado a y igual a 1/4. Eu posso fazer 1/4, posso fazer 1/2 elevado ao quadrado. Não é isso? Porque, ó, quando eu inverto aqui vai ficar negativo. Então, menos y e menos 2, então ele vai se tornar positivo. Então, tanto faz transformar ou não. Então, aqui, ó, 1/2 elevado a y igual a 1/2. Então, invertendo aqui vai ficar o quê? 2 elevado a menos y. E aqui 2 elevado a menos 1. O que vai acontecer? Menos y menos 1 multiplica por menos 1, vai ficar o quê? Positivo. Y igual a 1. Aqui, x igual a 1. Então, 1/2 elevado a y vai ser igual a 1. Então, ó, invertendo aqui, eu vou ter 2 elevado a menos y, vai ser igual a quem? A 2 elevado a 0. Multiplicando menos y por menos 1, vai ficar o quê? Y igual a 0. Menos 1/2 elevado a y igual a 2. Então, menos 2... desculpa, 2 elevado a menos y vai ser igual a quem? 2 elevado a 1. Aí, o que vai acontecer? Menos y vezes menos 1 vai dar y. Então, y vai ser igual a quanto? A menos 1, que vai multiplicar os dois. 1/2 elevado a y vai ser igual a quanto? A 4, que é x aqui, né? Então, eu vou ter, ó, 2 elevado a menos y, porque eu vou inverter esse 2, jogar para o numerador, então vai ficar o expoente negativo. Então, 2 elevado a menos y vai ser igual a quem? 2 elevado ao quadrado. Multiplicando por menos 1 vai ficar o quê? Y positivo igual a menos 2. Pegando os valores aqui, ó, ligando os valores, a gente vai obter o gráfico. Que nesse caso é um gráfico de característica o quê? Decrescente. Nos dois exemplos, podemos observar que o gráfico não intercepta o eixo vertical. Observe. Ó, o eixo vertical ele não é interceptado, ó. Nem no primeiro exemplo e nem no segundo. Ele só corta o eixo das abscissas. O gráfico corta o eixo horizontal no ponto 1 e 0. A raiz da função é x igual a 1, tá? Que é onde corta o eixo das abscissas. Y assume todos os valores reais. F de x igual a log de x na base A. Esse A eu já falei que ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, é a função inversa da função exponencial. Então, a função logarítmica é uma função inversa da função exponencial. Quando a base é maior que 1, a função ela vai ser crescente. Y aumenta enquanto x também aumenta. E quando o valor estiver entre 0 e 1, a função ela vai ser o quê? Decrescente. O que acontece? Y diminui enquanto o x aumenta e vice-versa. O gráfico da função logarítmica é determinado de acordo com as seguintes condições: crescente, base maior que 1, e decrescente, base maior que 0 e menor que 1, como a gente acabou de falar. Aí observe, ó, função crescente, função decrescente. Observe que o gráfico, ele corta o eixo das abscissas aqui, ó, exatamente no ponto 1, tá vendo? Ó, exatamente no ponto 1. E o eixo das ordenadas, ele não toca em nenhum momento, tá vendo? Os gráficos das funções logarítmicas passam pelo ponto 1 e 0, que é esse ponto aqui, ó.
Tanto a crescente quanto a decrescente. Tanto a crescente quanto a decrescente aqui, ó. Pois o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. E o domínio vai ser o quê? O conjunto dos números reais sem o zero. E o contradomínio vai ser o conjunto dos números reais. Características do gráfico da função logarítmica. Então, y igual a log de x na base A. O gráfico está totalmente à direita do eixo de y. Observe que a gente falou, ó. Está totalmente, tanto no decrescente quanto no crescente, ó. Tá? Então, o gráfico está totalmente à direita do eixo de y, pois ela é definida para x maior que zero. Note que y assume todas as soluções reais, por isso dizemos que a imagem é o conjunto dos números reais. Função exponencial versus função logarítmica. Através dos estudos das funções logarítmicas, chegamos à conclusão de que ela é uma função inversa da exponencial. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Podemos notar que x e y está no gráfico da função logarítmica se o seu inverso yx está na função exponencial de mesma base. Então, observe aqui, ó. Aqui eu tenho a função logarítmica. Observe que a base é a mesma, ó. Aí aqui temos a função exponencial. Então, ó, essa função é a inversa dessa função. Observe que se a gente pegar aqui, a gente dobra, vai dar exatamente no mesmo ponto, cá. Ó, eu tenho aqui, ó, a função exponencial y igual a elevado a x. Aqui eu tenho y igual a log de x na base A. Observe aqui, ó, a função logarítmica e a função exponencial. Observe o desenho delas, elas são inversas para a mesma base. A mensagem de hoje, ela diz o seguinte: em cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo o caminho que escolher, a tua mão me guiará. Um grande beijo, fiquem com Deus e bons estudos.